E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Felipe, o LZF Português no Instagram, e eu tô aqui para te dar um abraço, principalmente por esse dia um pouco estressante de prova do Enem. A gente sabe que são muitas questões, tema de redação, enfim, tem muitas coisas que vão nos deixando um pouco preocupados, mas que quando a gente abre a prova, a gente sente que a dedicação, o quanto a gente se preparou, é suficiente, é bom, assim, né? Então, temos que falar também sobre o tema da redação desse ano. A gente se prepara para temas mais polêmicos como evasão escolar, gravidez na adolescência, coisas relacionadas com o meio ambiente. E hoje nós abrimos a prova e tivemos uma grata surpresa, um tema um pouco mais tranquilo, principalmente se a gente for comparar com o ano passado, que era a manipulação de dados, né, na internet, e agora a gente teve democratização do acesso ao cinema. Vi a repercussão no Twitter, muitas pessoas achando que não é um tema legal, mas eu te digo que é um tema absolutamente pertinente, porque aqui estamos falando sobre cultura e cultura é central, assim, é muito importante. É um tema que foi surpreendente com base em alguns posicionamentos de quem está comandando a prova, né? Mas que ao mesmo tempo é muito bacana tu perceber que isso pode entrar como centro de discussão, mesmo que de forma obrigatória para 5 milhões de pessoas, fora as pessoas que não fizeram a prova também estão repercutindo isso. Os textos motivadores falavam sobre criação do cinema, como é que ele foi criado, por quem foi criado, para que ele foi criado, alguns dados, né, sobre frequentadores, mas tem um texto motivador que é central, que fala sobre a quantidade de salas de cinema do Brasil, que aumentou o número de salas de cinema, mas que elas estão posicionadas em locais de privilégio, ou seja, nós estamos falando de grandes centros urbanos, e aí tu vai ter muita sala de cinema concentrada num espaço menor, né, o que aumenta a concorrência, enfim, daí isso pode explicar os próprios preços elevados, mas também porque se tu está colocando numa área de maior privilégio, tu vai ter um consumidor com um pouco mais de dinheiro, e aí tu dá uma, entre aspas, gourmetizada no teu produto, claro, e aí tu vai ter a melhor poltrona, um cinema 20D, mas que tem um preço exorbitante, que faz com que a pessoa que já tinha dinheiro continue indo, porque ela procura conforto, mas a pessoa que tem um pouco menos de dinheiro, que no caso é a maioria dos brasileiros, não coloque isso como prioridade, e obviamente isso vai trazer algum tipo de deficiência no sentido cultural. Então a gente tem que pensar nisso, assim, nessa democratização do acesso ao cinema, também na relação do preço, da remuneração que o brasileiro tem, né? E também, obviamente, falar sobre acessibilidade mesmo, falar sobre portadores de necessidades especiais, em que nós temos algumas obrigações sobre audiodescrição que não são bem cumpridas, o quanto a gente tem produções no Brasil que não abrangem isso exatamente, né? Tu não vai ter libras, tu não vai ter uma audiodescrição, tu não vai ter, enfim, uma ajuda para a pessoa que tem uma necessidade especial, para que ela também tenha acesso a essa forma de cultura que é tão importante, né? Sem falar que as próprias salas de cinema, eu acho que agora tem essa obrigação de colocar espaço para cadeirante, enfim, né? Mas o quanto isso está sendo assegurado também pode ser algo legal de se colocar numa prova como essa. Então, a ideia, na verdade, é mostrar para vocês que esse tema ele é extremamente pertinente por questões culturais, mas que, principalmente, assim, mais do que a importância da pertinência, a importância de um tema que seja legal de discutir, assim, que não seja polêmico, que não seja, sabe, faca na bota, assim, é um tema que cria uma conscientização. E para as pessoas que estavam preocupadas principalmente com troca de governo, no quanto ia mudar tudo, né, a prova do Enem, não, a gente ainda está falando de conscientização, assim, até de algumas minorias propriamente ditas, né. Então foi um tema bem legal, espero que tenha gostado bastante e espero que tenha aproveitado a prova, certo? Tua dedicação com certeza vai te levar longe. E se tu estudou para temas mais polêmicos, com certeza tu conseguiu se virar muito bem com o tema da redação de 2019 da prova do Enem, certo? Então fica o meu abraço aí, os meus parabéns. Me segue no Instagram, LZF Português.